Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu preparei uma aulazinha para a gente separada em duas partes. A primeira, a gente vai botar uns pingos nos is. Eu quero dar nome a algumas teorias que a gente vem falando aí nesses últimos vídeos. No segundo momento, eu quero conversar com vocês a respeito das duas perguntas que eu fiz na última aula, no último vídeo. A primeira era se o coronavírus estava gerando um estado de anomia na nossa sociedade. E a segunda era em relação ao linchamento. Se o linchamento pode ser considerado um fato social. Dessa forma, a gente vai abordar o que ficou pendente lá da última aula e eu vou poder fazer uma proposta para vocês de mudança de apostila, para a gente continuar seguindo, né, e mudar um pouquinho da nossa perspectiva da violência, da sociologia da violência que a gente vinha falando. Eu estou muito orgulhosa de vocês, sei que vocês estão me mandando e-mail, respondendo as questões. É muito legal ver que vocês estão comprometidos com o avanço, né, do nosso estudo. Porque, na verdade, eu já tive acesso a esse conteúdo. Isso é importante para a sua vida, né? Para o seu crescimento, para o seu entendimento de mundo, para você agir enquanto ser social, não é verdade? Então, a sociologia ela é fundamental para que a gente viva melhor, para que a gente entenda que as coisas têm um motivo para ser da maneira que são, né? Ela até acalma um pouquinho o nosso coração em relação às culpas que a gente tem. Nem sempre a culpa é nossa de forma individual, né? Mas tem outras questões sociais que influenciam para que essas coisas sejam da maneira que são. Hoje eu vou propor uma mudança para vocês. No vídeo passado, a gente falou sobre a criminalidade Durkheim, não foi? Mas antes a gente deu um rolezão no contexto histórico do nascimento da sociologia. A gente lembrou as influências da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, falamos de Comte até chegar a Durkheim. Hoje eu vou fazer uma proposta para vocês. Vamos mudar de apostila? Vamos para a apostila número 9? Um mês de quarentena já, e eu acho que vai ser legal a gente mudar um pouquinho a nossa forma de abordagem. Não que a gente vai falar de outra coisa, né? A gente vai falar sobre a sociedade e as visões que a sociologia nos oferece para entender. Eu sugiro que as pessoas que ainda não assistiram o vídeo anterior sobre criminalidade em Durkheim assistam, porque lá a gente não fala só sobre a criminalidade, mas a gente fala sobre o fundamento da teoria durkheimiana. Tá? Então a gente fala de fato social, por exemplo, que é fundamental para a gente entender o método sociológico que o Durkheim vai desenvolver. Ok? Então assistam o vídeo, ele está lá na plataforma de vocês, ele está aqui no YouTube também, tá? Criminalidade em Durkheim. É fundamental que vocês assistam para a gente prosseguir nesse vídeo. Então, vamos lá? O Foucault, um filósofo famoso, vocês devem conhecer, ele escreve um livro chamado Arqueologia do Saber, no ano de 1969. Ele ajuda a gente a pensar sobre o processo de nomear as coisas. Ele fala sobre o processo de compreender, explicar, conceituar e nomear um fenômeno e como isso deve ser feito a partir de um pensamento organizado, sistematizado e legítimo. Tem que ter atrás dele todo um campo de saber. No nosso caso, a sociologia. A gente tem um método para explicar e a gente dá nome para as coisas, dá nome para os fenômenos a partir desse campo do saber, que é a sociologia. Em outro livro, As Palavras e as Coisas, de 1966, Foucault analisa o surgimento das ciências humanas e explica como o desenvolvimento da sociedade e dos seus conflitos, especialmente após aquelas revoluções lá do século XVIII, que a gente vem falando, como ela exigiu a organização de um corpo de conhecimento capaz de dar visibilidade e explicar todo esse comportamento humano. Então, depois das revoluções do século XVIII, onde estavam acontecendo diversas mudanças, a nossa ciência desenvolveu um corpo para poder explicar esses fenômenos observados.
Para isso, os cientistas sociais lançaram mão da biologia, da economia, da linguagem, da história, para constituir esse corpo de análise, né? Era um novo campo de saber no qual nós, os seres humanos, nos tornamos o próprio objeto de conhecimento. Isso era um fenômeno novo. A gente falou sobre isso no nosso último vídeo, mas de forma mais solta, sem trazer o nome de Foucault, por exemplo. Mas a gente falou sobre isso. Como esse corpo científico, essa metodologia vai se formando, né? Depois das revoluções do século XVIII. Para Foucault, a mãe de todas as ciências humanas é a história. Mas por quê? Porque ela é a base de tudo. Acompanha comigo aqui na página 5 da apostila. Apostila nova, hein? A história forma para as ciências humanas uma esfera de acolhimento, de acordo com Foucault. A história é responsável por estabelecer esse fundo básico para as outras ciências humanas. Ela determina a área cultural, o episódio cronológico, a sua inserção geográfica, e é a partir daí que vão nascer as outras explicações humanas, das ciências humanas. E na sociologia não é diferente, né? A gente também tem essa preocupação constante de explicar e entender o processo histórico, tanto no início da sociologia como nos dias de hoje. A gente pensa a mudança, como conter ou como promover a mudança, por exemplo. Depende de qual sociólogo você está estudando naquele momento. Beleza, gente. E o que eu quero fazer hoje? Eu quero nomear a corrente sociológica da qual Durkheim faz parte. Ela se chama tcharananã, funcionalismo. Por que funcionalismo, meus amores? Vamos lembrar da teoria de Durkheim? Ele parte da teoria organicista, não parte? O que é isso? O Durkheim entende a sociedade como um organismo vivo. Vocês lembram disso? Para ele, cada instituição exerce uma determinada função, assim como os órgãos do corpo humano. Cada instituição social tem uma função essencial. Se essa função falhar, a gente tem diversas consequências para esse organismo social. Vai dar ruim. E, como consequência, a gente vai ter um estado anômico. A gente vai ter a anomia. O que é anomia mesmo? É o colapso das regras e do funcionamento das instituições sociais. A anomia, inclusive, ela pode ser equiparada, ela pode ficar como um equivalente da doença no nosso corpo humano, né? Algo que tem que ser combatido, porque se a gente não combater uma doença que atacou a gente pode morrer. Se você não combater, na visão de Durkheim, se você não combater o estado de anomia, essa sociedade pode morrer, pode se desintegrar. Para a gente não ter o estado de anomia, de doença nesse corpo social, cada instituição social deve estar cumprindo a sua função adequadamente. E daí vem o nome funcionalismo. Tcharam! Função, funcionalismo. Cada instituição tem que cumprir com a sua função pré-determinada para que esse organismo vivo funcione. Lembra que na aula passada eu falei que para eu estar dando aula para vocês, a minha cabeça tem que estar funcionando, meu coração funcionando, meu pulmão funcionando? Então, ali, naquele momento, eu estava comparando essas pequenas células, esses pequenos órgãos do meu corpo humano com as instituições sociais. Quais são as instituições, gente? Tem várias. A instituição religiosa, a instituição educativa, o crime é uma instituição social, a igreja, né, a religião é uma instituição social, a família é uma instituição social, ok? E essa ideia de que a sociedade é como um corpo humano, a gente tem um nome para isso, será? Lógico que tem. Eu acabei até falando já, né? Organicismo é o nome dessa teoria, que a gente pode identificar em alguns intelectuais, né, que pensam a sociedade como um organismo vivo. E sim, Durkheim, de uma ideia organicista da sociedade, diz que cada instituição exerce uma determinada função de forma análoga aos órgãos do corpo humano. E tem mais, não acabou não.
Pensa comigo na teoria da evolução, aquela influência de Darwin, lá nas ciências sociais. Existem pensadores como Spencer, como Comte, como Durkheim, que entendem que as sociedades vão evoluindo e se desenvolvendo. Correto? Correto? Durkheim não comparou as sociedades ditas primitivas e as sociedades modernas? Comparou. Só esse nome diz alguma coisa pra gente. E a galera que defende esse ponto de vista, de que as sociedades evoluem de uma forma mais simples para uma forma mais complexa, elas são chamadas de quê? Chuta! Desenvolvimentistas. Então, a gente tem 3 nomes de 3 linhas de pensamento que eu quero pontuar hoje aqui pra gente. Que é o funcionalismo, tá? Que é a teoria sociológica atribuída a Emily Durkheim, que entende que as instituições sociais cumprem uma função na sociedade. Ele é também organicista. Por quê? Porque ele entende que essas instituições têm que estar funcionando direitinho para que o todo social, que o corpo social esteja em bom funcionamento, em pleno funcionamento, ok? E ele também é desenvolvimentista, porque ele entende que todas as sociedades elas vão passando de estágios mais simples para estágios mais complexos. 3 nomes, meus amores: funcionalismo, organicismo e desenvolvimentismo. Ok? E existem vários pensadores, gente, está um calor aqui, e existem vários pensadores que entendem que as sociedades elas possuem estágios de desenvolvimento. Existem vários pensadores que entendem a sociedade constituída de instituições e que essas instituições elas têm que estar funcionando bem, tem que estar com um bom funcionamento para que o todo social também funcione de forma adequada. Tá? E essa galera aí, ela pensa tudo igual? É tudo a mesma coisa? Durkheim inventou isso tudo sozinho? Claro que não, gente. Você pode entender a sociedade constituída de diversas instituições, mas pensar de uma forma, desenvolver esse pensamento de uma forma completamente diferente do Durkheim, por exemplo, né? Afinal das contas, o cara estava lá na última década do século XIX e a gente aqui no século XXI não vai pensar igual a ele, né? Igualzinho a ele. Claro que não. E no que isso é útil para a gente? Por que eu estou nomeando? Por que eu estou botando os pingos nos is? Porque se um dia você está lá vendo o jornal, tá vendo um cientista político falar na CNN, você vai conseguir identificar, através da fala dele, uma linha de pensamento. Esse cara é desenvolvimentista, porque ele está entendendo que a sociedade ela está em um processo de desenvolvimento, sei lá, econômico, tecnológico, seja lá o que for. Mas você vai botando isso na sua bagagem cultural e conforme você vai vivendo, vai experienciando, vai tendo situações, você vai identificando essas linhas de pensamento. Por isso que eu estou separando esse espaço hoje para a gente dar nome para essas linhas de pensamento, para vocês poderem usar isso no futuro de vocês, tá? Afinal das contas, é para isso que a sociologia serve. E aí entra a minha proposta de mudar de apostila. Na apostila número 9, vocês vão encontrar algumas teorias desenvolvimentistas e também um pouquinho do que a gente já falou sobre o evolucionismo. Então, a partir de hoje, a gente está entrando nessa apostila número 9 e eu vou indicar aqui para vocês algumas páginas para vocês darem uma lidinha essa semana, para vocês verem que isso já foi abordado, tá bom? Que não tem como a gente separar perfeitamente as apostilas e os conteúdos, porque na sociedade isso tudo se cruza. Então, para explicar uma coisinha aqui, a gente precisa explicar uma outra teoria. Então, isso vai ser uma experiência legal para a gente ver como a gente trabalha também com o livro didático, tá bom? Com a nossa apostila. E as páginas são da 2 até a página 7, tá? A gente já falou um pouquinho sobre isso na semana passada e hoje a gente está dando continuidade.
Na aula que vem, eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre as diferentes visões desenvolvimentistas, tá? E aí a gente entra na página 8 e 9. Por quê, gente? Qual é a ideia do capítulo, né? Esse capítulo 1 da apostila 9, que a gente está entrando agora. Ele vai explicar o processo de mudança na sociedade, começando por aqueles autores que pensam a sociedade como estável e todos esses processos de mudança como um estado de anomia. Já sabem quem é, né? Depois, ele vai analisar como as transformações radicais ocorridas no período moderno levaram os autores a encarar a mudança como característica da própria sociedade humana e como eles explicam essas transformações, completamente diferentes de Durkheim, né? Os pensadores mais modernos vão dizer que a mudança é inerente à sociedade. O Durkheim não pensa assim. Ele entende que a sociedade passa por mudanças em fases de anomia. Então, a gente vai, daqui a pouco, entrar em autores que pensam diferente de Durkheim, para a gente poder comparar. Existem outros autores que entendem essas mudanças como uma evolução da sociedade e eles foram inspirados pelas teorias biológicas do evolucionismo. A gente também tem nomes para eles, não tem? Spencer, Comte. Pois é. Depois vem o famoso Marx, com o materialismo histórico. É uma outra visão. O Marx vai partir da mudança e não da manutenção, né, das forças. E a gente vai poder estudar e se aprofundar numa visão completamente diferente. Vamos, então, agora para a segunda parte da nossa aula. Vamos falar sobre as questões? E aí? Eu recebi algumas poucas respostas sobre as questões que eu fiz. Eu adoraria ter escutado mais de outras pessoas, né? Que eu venho falando com as mesmas pessoas sempre. Estou muito feliz e elas estão caminhando, hein, meu povo? Então vamos caminhar também. O tempo não para. E aí? O que vocês acham? Vocês pensaram sobre a nossa situação? Se a gente está vivendo um estado de anomia com essa história do coronavírus? E aí? Será que o coronavírus mudou o funcionamento da vida social? Eu tenho certeza absoluta, né? Tá todo mundo trancado dentro de casa, as escolas não estão funcionando, os hospitais estão interditados para as pessoas com essa nova doença, estão sendo montados outros hospitais, outros espaços para evitar a propagação dessa doença. Então, a gente pode dizer que a gente tem sim, né, uma mudança de funcionamento da vida social. Existiu a desintegração das relações sociais? Com certeza, com certeza. Essa desintegração dessas relações geraram crises econômicas, crises sociais, crise de saúde pública, não é? Então, é um estado que não era previsto, a gente não tinha normas sociais já estabelecidas para um caso como esse, então a gente está tendo agora que se reinventar e restabelecer normas, regras e leis para lidar com essa nova situação. E aí, o que Durkheim diz em relação à solidariedade? Ele diz que é a solidariedade que vai gerar a coesão social, não é isso? A ordem social. E o que vai fazer com que a gente tenha essa solidariedade mais forte? Para Durkheim, a divisão social do trabalho. A nossa divisão social do trabalho não está sendo modificada nesse momento? A gente não está tendo uma interrupção das atividades econômicas? Pois é, então a gente vai ter um enfraquecimento das relações de solidariedade e, com isso, um enfraquecimento da coesão social, gerando um estado de anomia. Principalmente no caso da nossa sociedade, que é uma sociedade capitalista, moderna, né? Na visão de Durkheim, e depende dessa solidariedade orgânica, que é advinda da divisão social do trabalho. Cada pessoa cumpre uma função, olha aí o que a gente falou hoje, da nossa teoria funcionalista de Durkheim. Cada indivíduo cumpre uma função determinada nessa divisão social do trabalho. Mas desde que o coronavírus apareceu aí,
a gente teve a interrupção dessas relações. Então, na minha visão, sim, estamos vivendo um estado de anomia por conta do enfraquecimento dessa solidariedade social. E aí, vocês concordam com a minha visão? O que vocês podem acrescentar aí a partir do olhar de Durkheim, né? Ah, e tem uma outra coisinha também que eu lembrei. Em relação à consciência coletiva, gente, o que é a consciência coletiva na visão de Durkheim? É esse conjunto de sentimentos, valores, né, e vontades que são interiorizadas em nós. A consciência coletiva é a forma que a sociedade entra na gente. E o que essa sociedade capitalista vai falar para a gente fazer? Para a gente trabalhar. Porque a base da solidariedade é a divisão do trabalho. Então, a gente também tem uma influência, a gente também pode identificar aí, a partir de Durkheim, uma influência na consciência coletiva. A gente está sendo impedido de fazer o que a nossa consciência coletiva dessa sociedade capitalista diria que a gente deve fazer, que é cumprir com a nossa função social. A gente não está cumprindo com a nossa função social, então a gente está entrando num estado anômico. Em relação à segunda questão, sobre o linchamento, se o linchamento pode ser considerado um fato social, eu queria perguntar para vocês quais são as 3 características essenciais de um fato social. Ele precisa ser exterior, ele precisa ser geral e ele precisa ser coercitivo, não é verdade? Eu acredito que o linchamento ele é exterior aos indivíduos, no sentido de que independe se aquele indivíduo é ruim ou se ele é bom. Lembra um pouquinho da Hannah Arendt, com a ideia de banalidade do mal? Então, a partir dessa ideia aí, a gente entende que uma atitude ruim, violenta de uma pessoa independe do seu caráter, não é verdade? A partir de Hannah Arendt, gente. E a partir de Durkheim, a gente diz que um fato social precisa ser exterior. Então, não quer dizer que o indivíduo é ruim. Então, para mim, eu vejo o linchamento como exterior. Ele independe de uma predisposição violenta do ser humano. Acredito também, a partir de Durkheim, que os linchamentos, eles mobilizam uma consciência coletiva. Um grupo de pessoas que vai linchar alguém, que vai bater em alguém até a morte, ela está batendo por um motivo, não tá? Esse motivo pode ser uma violência sexual, por exemplo. Um cara foi lá e cometeu violência sexual com uma menina, uma criança. E aí, o que acontece? A consciência coletiva daquela sociedade recrimina esse tipo de atitude. Então, a partir dessa consciência coletiva de que não se pode violentar, abusar sexualmente de uma pessoa, de uma mulher, sem o consentimento dela, porque senão não seria abuso, não é verdade? Não se pode violentar uma mulher sexualmente. Isso parte de uma consciência coletiva. Não é uma pessoa só que acredita que você não pode violentar uma pessoa. Existem leis para isso. Isso é geral, isso faz parte da nossa sociedade. Porque, infelizmente, meus amores, existem sociedades que não criminalizam a violência sexual contra as mulheres. Então, a nossa sociedade, a gente chegou nesse nível de entendimento, onde a nossa consciência coletiva recrimina o abuso e a violência sexual. Independente se for esse o caso, esse o motivo ou não, eu entendo o lixamento como uma mobilização de uma consciência coletiva. Então, ele pode ser visto como geral e ele exerce uma coerção, porque diante de uma ineficácia da justiça, aquele grupo de pessoas linchou o agressor. Então, ele é geral, ele é coercitivo e ele é exterior aos indivíduos. Eu entendo o lixamento como um fato social, infelizmente, a partir dessa justificativa. Existem outras formas de responder, inclusive negando o linchamento como um fato social, que também estão corretas, tá? Mas eu preciso receber de vocês a parte escrita para a gente poder bater um papo aqui, tá bom? E aí, gente, eu vou terminar por aqui hoje.
Eu espero que vocês leiam essa semana a apostila nova de vocês. Eu já sei que vocês já têm. Muito obrigada pelas respostas por e-mail. E continuem me mandando dúvidas. Voltei, gente. Só para deixar uma última dica. Vocês entendem como é importante vocês terem teóricos para embasar uma possível redação sobre o coronavírus? Por exemplo, sobre a pandemia? Por que vocês não aproveitam essa oportunidade para escrever uma redação utilizando Durkheim como base teórica para uma possível redação? O que vocês acham? Eu estou aqui disponível para corrigir a parte que me cabe, lógico, e posso pensar em desenvolver alguma coisa com o professor de redação de vocês. Então, fica a dica. E em breve, eu acredito que a gente vai estar juntinho numa live. O que vocês acham? Da gente fazer uma aula ao vivo. Eu venho pensando aí em algumas estratégias para a gente conseguir se ver, mesmo que seja pelo computador. Eu sei que vocês já tiveram algumas outras aulas. Depois me conta por e-mail o que vocês acham dessa ideia, se está funcionando, se está mais ou menos, se vocês acham que esse é o momento. Eu tenho as minhas opiniões. E vocês? Mandam para mim sugestão. Gente, e é isso. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Fico feliz de saber que vocês estão aí desse lado. Vamos seguindo, tá bom? Dúvidas, plataforma, e-mail e a gente vai se falando. Um beijo, obrigada.